recebendo aqui agora o Vini Bezerra. Tudo bom? Esse cara que, olha, vocês vão olhar para ele e já vão notar algo diferente. O arquétipo. Um arquétipo diferente, mas com uma história muito legal. Tenho certeza que vai agregar muito na sua vida, então assiste essa entrevista aí até o final. Vini, muito obrigado pela Eu que tua agradeço. presença. Queria que você se apresentasse para a galera. Quem que é Tudo o bom? Vini? Então, galera, uma satisfação estar aqui com vocês, né? Vini Bezerra é um ex-MC de funk. A galera aí que me acompanhou sabe da trajetória, né? Foram 15 anos numa carreira lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, onde eu aprendi várias coisas da minha vida com a música, com o público, né? Mas quando a gente tem um chamado, né? Que eu acredito que eu já estava sendo usado até em cima do palco, né? Por mais que Uhum, o meu ambiente era as festas noturnas, os baile funk, mas a gente sempre teve uma missão muito nobre, né? De levar música, de levar informação. uhum. E hoje transformado, eu não digo mudado, porque tudo que muda acaba voltando, né? Então eu Sim. sou uma pessoa que é o improvável da transformação, aquele cara o improvável para estar falando certos assuntos e principalmente de Deus, que foi o meu resgatador, né? Uhum. E depois que a gente tá caminhando com Jesus, a gente percebe que não é bem Outra assim. visão, né? Outra visão. E como que é para um ex-MC, um cara que tava ali não só no meio desse público todo, mas que era o animador desse povo, que fazia músicas e letras que acabam incentivando também esse monte de coisa. Como que foi para você essa mudança, esse start assim de falar assim, epa, tô indo pro caminho errado, Deus não quer isso de mim, ele tá me chamando para outra coisa. Então, acho que o chamado de Deus já vem em 2017. Foi o ano onde eu tentei o suicídio em meio à fama, em meio a todo aquele glamour que eu vivi, né? E eu lembro que eu tava ia cometer o suicídio, né? E lá na minha comunidade de Campo da Tuca, em Porto Alegre, as casas são tudo juntinho, era um domingo, e eu tava tomando veneno de rato. E ali, quando vê do nada, uma vizinha, eu acho que limpando a casa lá na comunidade, colocou um louvor muito alto, aquele A Ele é Glória, porque dele por ele, para ele são todas as coisas. E eu nunca tinha ouvi um louvor, né? E aquilo dali me tocou, foi na hora que eu vomitei o veneno. E fui procurar aquela música que tocou, né? E depois eu descobri que era ainda do Diante do Trono, a relíquia mesmo, né? E ali eu já comecei a plantar, já estava plantada a sementinha. Então, depois disso, eu abri um projeto social dentro da comunidade, e onde ali sim eu fui usado por Deus. Foram mais de 400 jovens resgatados através do funk, através da música, lá dentro do nosso espaço. Então, e quando eu vim para Santa Catarina, eu já sabia que algo muito grandioso ia vir. Eu achava que era na carreira artística, mas não. Eu fui que nem Abraão, né? Fui tirado da minha terra, sem, Uhum. tinha tudo lá, né? E aqui em Balneário Camboriú foi onde me apresentaram Jesus. Me Uhum. apresentaram a palavra e uma nova vida de renúncias. Então eu renunciei muita coisa. O processo é dolorido, o processo é Sim. sofrido. As pessoas ainda te procuram o MC, mas não encontram o MC porque nós enterramos MCs, Uhum. né? O MC hoje se tornou o Vini Bezerra. Deus me entregou novamente uma identidade, porque eu nunca vivi o Vini. Eu sempre vivi o Saba, o Relíquia, o nome artístico. Hoje eu estou vivendo o Vini. Faz um ano que eu vivo o Vini, que eu estou conhecendo o Vini, que o Vini está em vida, né? Mas não, a única coisa que mudou mesmo assim, que eu falo, foi talvez o modo de se vestir, talvez algumas coisas que o mundo ainda olha, né? Mas não. O que mudou foi o meu espírito, a minha alma, o meu pensamento, o meu interior. Hoje eu consigo dormir. Antes eu não dormia. Hoje eu consigo sorrir. Várias vezes as pessoas achavam que aquele mundo que eu vivia era feliz e não era. Claro, Uhum. tive bons momentos, mas é maravilhoso. Não troco nada do que eu estou vivendo hoje por qualquer coisa que vieram me oferecer, né? Que demais. Gente, o quanto é importante isso que o Vini falou, né? O encontro real com a sua identidade. É, Principalmente quem é artista, quem se coloca nesse lugar de fama, na maioria das vezes eles criam personagens, personagens, né? Está muito em alta e eu não vou deixar de citar, né, aí o documentário que saiu da Anitta. sim, Eu assisti o documentário, terminei de assistir ontem, e, e foi um documentário extremamente
necessário, eu acho, para todos aqueles que são artistas assistirem. Sabe por quê? Ela conquistou todo o sucesso do mundo na sua carreira profissional, mas através do documentário você percebe quanto ela é triste e É, vazia. Existe uma tristeza no olhar, na hum, fala, e é ela uma não solidão em meio à multidão. Aham. Então eu vi uma coisa num camarim uma vez que eu achei até que do nada aconteciam algumas coisas subliminares no meu show em Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul. O cara falou: tu sabia que o artista ele tem três finais? Ou ele se suicida, Nossa, que pesado. ou ele para de cantar, ou ele aceita Jesus como seu único salvador. E você? E na hora eu não compreendi essas três. Então, Uhum, tipo assim, na última opção que ele falou, foi onde eu me encontrei. sim. Talvez hoje eu não estaria aqui conversando contigo. Talvez hoje o Vini não estaria te dado vida ao Vini, né? Uhum. Talvez a minha vida teria acabado naquele momento. Então Deus foi lá, não, vou te dar a segunda chance, transformado. Só que tu não vai ser uma ovelhinha de presépio, tu vai ser Uhum. general. Vou te colocar em Uau. situações de guerra, vou te Uhum. colocar em situações que tu vai sofrer, tu vai chorar, mas tu é meu soldado que é onde que tu, o teu testemunho vivo vai trazer pessoas e é o que está acontecendo, Que demais. né? Vini, depois desse chamado, de ter essa certeza do teu propósito, conta pra mim o que que você tá fazendo agora. Cara, então é até engraçado porque eu fui pro meio do network. As pessoas falavam pra mim no tempo do funk, né? "Pá, tu é muito bom de network, porque eu sempre conectei pessoas. Eu Aham. sempre fui aquele centro assim, bah, fala com o MC lá e tal. E aí quando eu fiz o Million Clubs do Pablo Marçal, eu ganhei até esse curso de um cliente na beira da praia que eu trabalhei de garçom em Balneário Camboriú. E ali eu consegui, eu falei, network é isso. É tu conectar uma pessoa com a outra e tu te Hum. conectar com a pessoa e isso daí dá dinheiro. Eu falei, não, mas isso daí. Aí veio uma memória minha lá na minha comunidade com 10 anos de idade, quando até falo no podcast do Cleiton, né? Fala empreendedor, eu falo que eu peguei a tia que estragou o cano e eu conheci o encanador dentro da comunidade. Aí eu juntei os dois e eu ganhei R$ 10. E aquilo dali, então, quer dizer que foi a minha comissão, que eu comprei meu Leopan refrigerante de traquinas. Hum. Então, eu vim para esse meio do network em Balneário Camboriú, só que eu comecei a me decepcionar muito com pessoas. Sim. Eu, porque no ambiente de network, tu sabe que hoje é muito igual, é muita hipocrisia às vezes das pessoas que falam em propósito, falam, fica aquela coisa engessada. Uhum. Então, eu decidi, o ano passado, foi quando realmente teve a minha conversão, assim, né? Eu fiquei 6 meses offline de tudo, me reestruturando, me estudando, me preparando. Só que chegou novembro, Deus mandou parar de fazer tudo aquilo que eu estava fazendo e voltar para o network. Uhum. Só que ele me deu o direcionamento e a gente tem aquela mania chata, assim, que a gente tá não duvidando, mas Deus, quando eu ouvi a primeira vez a voz dele de forma precoce, Uhum. né? Porque as pessoas falavam, eu ouço a voz de Deus. Pá, será que é o Cid Moreira falando no. Então foi aí, Deus me deu um direcionamento. Volta para lá e tu vai falar desse assunto. Então hoje eu Uhum. falo sobre o network vertical Uhum. para horizontal. Para quem não sabe, é só você ver a imagem da cruz, que é um haste na vertical e outra na horizontal. Então a vertical é a tua conexão com Deus. E a horizontal é a tua conexão com pessoas. Se tu não tiver o vertical alinhado, o horizontal cai. Então aí vem a resposta por que eu me Uhum. frustrei tanto. Porque eu estava sempre conectando a horizontal e a minha vertical estava offline. Uhum. Aí quando eu comecei a conectar isso, e aí vem o desafio, né? Como é que eu vou levar isso para dentro dos ambientes empresariais? Eu vou sofrer perseguição, preconceito, né? As pessoas falam, um cara que veio da favela, sabe que tem todo esse brand aí negativo, Sim, o cara que veio da infelizmente. favela, ex-MC de funk, vai vir aqui cantar funk, não. Vai falar de Uhum. Deus. Então tem pessoas, eu ouvi coisas assim, então abre uma igreja. Nesses ambientes, exatamente isso. E aí Aham. isso, falando, Deus, me dá paciência. Você colocou eu nesse meio, e aí só que é para transformação. E aí, dentro disso aí, tá, mas como é que eu vou explicar isso para as pessoas? Aí ele me deu um método, Uhum. que é o método RIR, que as pessoas, pra tu rir, tu tem que fazer rir. Então, o que que é? R-I-R. Reciprocidade, intencionalidade, rapport. Reciprocidade está aqui no meu cordão, eu carrego esse cordão comigo,
Porque aqui tá o maior network de todos, Jesus Cristo, Santa Ceia. Nesse evento dele aqui de network, um traiu ele e o outro negou. Nesse evento aqui, ele lavou o pé de todo mundo. Então, quer dizer, o mestre lavou o pé de todos. Então, o maior é quem serve, né? Então, e é para as pessoas saberem que num ambiente qualquer ambiente onde tiver pessoas, tu não vai escapar de ser traído. Tu não vai escapar de ser negado ou coisas assim, mas tu vai ter pessoas que nem João, que vão contigo até o momento da cruz. Vai ter os Judas, vão, só que esses caem por terra. Intencionalidade é exatamente isso, tu ir com intenção. Sim. Tu ser intencional. Deus também quer que a gente seja intencional na nossa oração, no nosso dia a dia. Então tu quer que tu seja intencional, de forma que eu vou chegar até você, eu vou ser intencional, eu tenho isso, isso, isso. E o rapport. O que é o rapport? É exatamente um podcast. O que acontece nos eventos que as pessoas ainda não conseguem ter rapport? A pessoa lá tá explicando sobre a vida dela, o trabalho dela, mas tua cabeça tá lá nos boletos. Sim. Mas no momento que a coisa mais valiosa é a atenção. Hoje o ser humano necessita ser ouvido. Então o podcast é um instrumento de Deus, porque tá dando voz para as pessoas, né? E o rapport é exatamente isso, é tu ouvir a pessoa e tu interagir com ela e absorver ela. Trazer essa conexão de almas no momento disso. Tô aplicando essas três coisas, essas três técnicas básicas de relacionamento, tu consegue atingir um network. Porque tem aquela frase: se tu quer ter 1 ano de prosperidade, cultive milho. Se tu quiser 10 anos de prosperidade, cultive uma árvore. Mas se você quer uma prosperidade para toda a vida, cultive pessoas. E quando eu falo cultiva pessoas, existe a lei da semeadura. Então, tu tem que largar a tua semente, a mais positiva que tu tiver, tu tem que regar ela para depois tu colher os frutos. Então, eu vou chegar num evento, eu vou me conectar com essa pessoa, perguntar para ela: o que eu posso te ajudar? Sim. Eu posso ser útil contigo. O teu podcast, se tu mandar o link, eu posso divulgar para mais pessoas verem, né? De forma genuína. E o que eu observo nesses eventos de network, muitas coisas assim superficiais. Superficiais E as pessoas acham que network é trocar cartão e não tem Não, nada a não ver sobre tem. trocar cartão. Até porque, gente, quantos cartõezinhos você já pegou em eventos de Não. network que foi parado da sua bolsa ficou ali amassado e da bolsa foi pro lixo e você nunca falou com aquela pessoa? Renata, eu vou te fazer uma pergunta e eu acho que tu já foi em bastante eventos de network. Não sei se a minha percepção é a mais errada, mas eu sempre fui aquele cara no evento de network, tem Balneário aqui, que eu sempre fiquei de canto. E as pessoas perguntando assim: tu não vai te conectar com as pessoas, aquela loucura de pegar cartão, de pegar número. Eu já tô me conectando com todos, porque eu sou observador. Sim. Eu conheço as pessoas, eu vou analisando o comportamento. E um dos comportamentos que eu prestei atenção, o network se tornou um refúgio para muitas pessoas. As pessoas estão abaladas emocionalmente, carentes emocionalmente, então ela vai nesses ambientes às vezes para receber um abraço, Pra se sentir parte, pertencente. sabe? Ela quer falar do seu negócio, quer, mas eu já vi em eventos que as pessoas desabafavam com a outra na hora do coffee break, falava sobre a vida, e aquilo dali vai gerando rapport para fechar negócios. Então, claro, existe o network, aquele intencional para fechar negócio, é necessário? É. Só que no momento que dentro de um ambiente tu separa pessoas por classe social, por ticket de mentoria, porque hoje todo mundo é mentor, essa loucura toda essa a loucura de venda, 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 venda. Só que a vida não é só venda. Sim. No momento que os palestrantes subirem num palco de network e enxergarem um monte de pessoas e não um monte de leads, porque é isso que enxergo, um monte de leads sentado, eu vou vender para aquele, aquele, aquele. Sim. Então, através disso nasceu o Conectação, que é o movimento que, eu não vou dizer um grupo de network, mas é um movimento que nasceu através de uma oração. Porque a palavra ação é exatamente isso. A oração Final da oração. ora e ter que ação. Então, te conectar e agir. Então, a gente fez o nosso primeiro evento, foi surreal, porque é isso que eu quero implantar assim, nas pessoas, que é o vertical para o horizontal. Para quê? Para que esse ambiente seja acolhedor, de acolhimento. Então, pessoas que precisar chorar, chora. Quer ganhar o boas-vindas é um abraço. Sim. E eu falei pros meninos lá que estão junto, que abraçaram essa loucura comigo, o Diego, o Robson, o Murilo, o Giovanni, né?
E o Jonathan falou pra eles, a gente não vai ter 1 minuto de conexão, aqueles 10 minutos de loucurada não, no nosso evento vai ter 1 minuto, os 10 minutos de servir. Uhum. Um serve o outro. Pra quê? Pra isso ser rotineiro, Sim. sabe? E eu também quero colocar os grandes players de sucesso, as pessoas com grandes empresas, com os empreendedores das comunidades. Os empreendedores e vendedores das comunidades, eles precisam ter acesso, Sim. precisam estar pertencendo a isso. Porque o que, que muda um cara já de sucesso ou um cara que é um baita vendedor de um time comercial gigante que vive de status, de um vendedor de rua que não tem os mesmos conhecimento acadêmico, mas na persuasão. E por que Sim. esse cara não pode se conectar, Sim. né, com esse player de sucesso? Então, eu sei que eu vou ter perseguição, já tem um monte de hater aí, mas é aquilo, eu fui chamado. E quando a gente sabe o entendimento de ser chamado por uma missão, né? A E hoje. perseguição vai ser É, natural. A própria palavra diz, né, que, na verdade, bem-aventurados os que forem perseguidos por conta do isso. evangelho. Então, a gente não tem que se preocupar em relação a isso. Também vivo isso, eu me exponho. Então, quem se expõe, É, Vini, vai tá. sempre se colocar para que as Verdade. pessoas possam julgar. Só que o julgamento está dizendo muito mais a respeito da pessoa que está me julgando do que sobre mim. Mas se eu te falar que o chamado é grande, né? É pra isso. Eu achava que o Deus ia me usar na música, igual o JP, cantar gospel, mas não. E o meu chamado é exatamente para essas pessoas. Então eu não posso. Tipo assim, se eu tomar o tapa, eu vou ter que oferecer outra face. Que nem Jesus ensinou. Para nós que vem de uma realidade que isso daí é mais difícil. Só que Sim. o público-alvo são essas pessoas. São essas pessoas que me falaram pra mim que se eu quiser falar de Deus e network, que eu abro uma igreja. Tu acha que eu levei isso de um ponto de uma crítica? Não, glória a Deus que eu vou estar ali. E eu não carrego placa de igreja porque eu fujo da religiosidade. Sim. Eu fujo do apontamento de dedo. Ou aí as pessoas discutem falo, ouve muito Pablo Marçal. Então, é o momento que existe o influente cristão e o cristão influente. O cristão influente é aquele que, através da seu testemunho, influencia mais pessoas para vir para Deus. O influente cristão é aquele que usa Deus para brand. E tem bastante aí na internet, usando o nome de Deus para brand. Entendeu? Usando a palavra de Deus, pode edificar as pessoas que estão ali, tá, mas e no seu interior? Tu tem Jesus vivo? Então as pessoas falam ali, né? São imagem e semelhança do Criador. Gênesis 1:26, porque o Pablo Marçal fala. Renata, mas vamos lá. Se imagem é o espírito, semelhança é a alma e o domínio é o corpo, aí tem uma hipocrisia nesse meio. As pessoas são imagem e semelhança do Criador. Tá. Só que em Provérbios vai dizer que o homem já conseguiu domar todas as coisas. A única coisa que o homem não conseguiu domar, a língua. Mas se no momento de eu julgar o próximo, falar mal do próximo, isso acontece até no corredor de igreja. Totalmente. Na verdade, é onde existe mais julgamento, gente, é dentro da igreja. Então, você vai para uma igreja achando que você não vai se frustrar, que você não vai É verdade. Você já vai desmistificando isso na sua cabeça, porque não existe lugar onde existe mais gente para te machucar do que dentro da igreja. Por isso que todas as vezes que você estiver fazendo parte de um corpo, o teu pensamento e o teu coração tem que estar nele. Porque se tiver em Jesus, se tiver no nosso Deus, eu não quero nem saber o que o Vini vai fazer, vai falar para mim, vai pensar de mim. Eu não quero saber. Sabe por quê? Eu te respeito, Vini, porque você é meu irmão de fé. Claro. Mas eu fico com o que Deus disse sobre mim, não com o que o Vini disse sobre mim. Porque o julgamento enquanto tiver mais dedos apontados do que mãos estendidas, vai acontecer isso. Então o avivamento já começa. Eu já sou da opinião, eu gosto de ir lá na igreja, ouvir lá o pastor e tal, lá da minha igreja, pastor Valmor, lá da igreja Cristo dos ingleses, né? Pessoas que me acompanham, né? Mas a igreja é eclesiástica, é de dentro para fora. Então, eu na rua, eu fazendo os trabalhos sociais, eu ajudando o próximo, eu já tô servindo a Deus. Com certeza. Entendeu? Então, tipo assim, eu fujo da religiosidade, que é um assunto que é muito longo, às vezes até meio polêmico, né? Mas o evangelho é tão simples, as pessoas, e também não dá para romantizar.
No momento que tu tem a imagem que Deus é teu pai, tu tem que ter obediência. E Deus me ensinou a não ser bonzinho, é ser justo. Sim. É ser justo, sabe? Porque Deus, ele vai te cobrar, ele vai te botar de castigo, ele vai te espremer no processo, porque como é que ele vai te largar numa missão se tu não tá preparado? É verdade. Real. E, gente, é sobre isso. Eu acho que é entender realmente seu propósito. O Seu Vini já chamado. tem essa visão muito clara de chamado e propósito sobre a vida dele. Tô muito feliz de te conhecer, Eu também, de conhecer um Renata. pouquinho da sua Da hora que, história. hein? Esse papo tem que ser curto, porque nós temos mais pessoas para trazer aqui, mas a gente vai marcar para conversar Vamos. mais, falar sobre esse projeto top, que é aí o Conectação. Eu acredito nesse projeto, eu vivo esse projeto todos os dias. Eu falo sempre para as pessoas que o Estúdio Prospera, ele surgiu para trazer voz para todo aquele que quer falar e não sabe como. Porque tem muita gente que sabe que tem algo dentro dele que precisa trazer para fora, mas não sabe como ainda. E às vezes vê dificuldade sim de sentar na frente de uma câmera e falar diretamente para ela, mas que quando a gente está nesse ambiente de bate-papo, de troca real, de troca intencional e de uma troca verdadeira, com rapport de verdade, de eu me importar com o que você está dizendo. De conectar. A conexão é isso. E aí sim o network acontece, né? É aí que é verdade que o mastermind acontece, quando as duas mentes estão realmente alinhadas com a mesma visão, em harmonia, tendo o mesmo... Isso é maravilhoso, isso é fantástico, né? O poder da conexão, né, de dentro para fora. E hoje esse avivamento é isso. Adorei o método, tá? O método RIR faz todo sentido, porque quando você gera reciprocidade em alguém, né? E a gente tá falando para você gerar reciprocidade sem esperar nada em troca, mas o em troca vem. Pode demorar um tempinho, você serve aqui, pode demorar, mas em algum momento lá a pessoa vai lembrar e falar assim, nossa, aquela pessoa lá em tal lugar, ela me serviu, eu acho que agora eu preciso do serviço dela, vou entrar em contato com ela. Isso é reciprocidade, é entregar primeiro, sem esperar nada em troca, mas sabendo que quando você planta num solo fértil, tu colhe. A semente, ela vai nascer, vai frutificar, vai dar fruto. Umas mais rápido, outras mais demoradas. Mas é ter paciência, aguardar. Exato. E aproveitar aqui o espaço, né? Eu tô lançando um livro, que é o Network Vertical para Horizontal. É muito improvável, porque é um projeto que nasceu do nada. Janeiro até agora, final do carnaval, eu trabalhei na beira da praia de Jurerê, fazendo aquilo que Deus mais sagrada, servindo pessoas. E lá foi o meu ambiente de network, lá eu conectei com muitas pessoas, lá tive... E nesse meio tempo que eu sumi dos eventos agora, eu escrevi um livro com todos esses métodos, contando a minha história. Deus proveu, né? Agora vai vir as 100 cópias do livro, vamos lançar. Já estão convidados vocês para estar lá juntamente comigo. Demais. E eu acredito que tudo que está acontecendo não é sobre mim, não é sobre a Renata, não é sobre o podcast, mas sim por aquilo que a gente foi chamado. E parabéns, Renata. Que Deus abençoe esse portal de comunicação da Vertical. É isso que eu vou nomear o teu podcast, que através daqui muitas pessoas vão buscar se conversar, mostrar seu trabalho. Então, de parabéns aí. Parabéns, é isso aí. Obrigada, viu, Vini? Todo sucesso. E para finalizar, queria que você pudesse dizer o que você achou realmente dessa experiência, que é nova, né? Não é em todos os ambientes que a gente vê, às vezes, as pessoas querendo ouvir os outros. Geralmente, os eventos são para alguém falar e os outros só ficarem sentados ouvindo, né? E aqui nós realmente quisemos trazer essa diferença para que todos fossem protagonistas, nem que fosse por 15 minutinhos para poder contar a sua história. E aí eu queria que você compartilhasse o que você achou disso tudo. Eu tô assim, me sentindo assim famoso, né? Aí esse ambiente com uma piscina, com você também que tem uma luz incrível, com todo esse projeto legal. Eu acho que isso aqui vai ser transformador em 2025, né? Dá pra ver que tudo que é feito com carinho, com amor, os detalhes, sabe? Tu vê o coração colocado num projeto, então pode ter certeza. Já tá no nome do projeto, que é prosperar, né? E vocês vão prosperar. Tem até uma árvore da prosperidade. É isso aí. Né? Essa é a nossa logo. Essa logo surgiu exatamente para poder mostrar que a prosperidade, ela vem de um plantio. E só é possível você realmente colher os frutos depois que você plantou, que você regou, que você esperou essa árvore crescer
para ela frutificar. Cavou buraco também para botar semente. Tem que ser, gente, trabalhar o solo. Às vezes as pessoas elas acham que colheita ela vai acontecer do dia para noite, não vai não. Não acontece. Você tem que passar por um monte de processo até colher. E só que eu digo assim, porque é o que aconteceu conosco. A gente só viu a nossa chave virar e as coisas começarem a acontecer para nós quando a gente decidiu obedecer verdadeiramente qual era a vontade de Deus para nós. Porque o nosso coração é enganoso, gente. O nosso coração é enganoso. Então, às vezes vão surgir propostas e projetos no meio do caminho para poder te tirar do rumo. E quando isso acontece, Deus silencia para você, ele para de falar contigo. Então, assim, ó, se você está vivendo um momento em que você está vivendo o silêncio total de Deus, eu te convido a olhar para a tua situação. Será que em algum momento ali você não desviou do caminho? É verdade. E o caminho é um só, né, Renata? É um só. Nós todos temos um único propósito nessa terra. É alcançar pessoas para honra e glória dele. Amém. É para honra e glória dele que eu vivo, que o Vini vive. E enquanto a gente não tem esse entendimento, a gente fica patinando. A gente fica dando volta no deserto, né? Até que, a hora que você entende, aí você realmente acessa aquilo que Deus te prometeu. É marcha, né? E aí só pra frente, é só pra cima e as coisas começam a acontecer Amém. verdadeiramente. Obrigado, Eu viu? que Todo agradeço, Renata. sucesso Tamo do junto, mundo. viu?